Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Bom, já que nós estamos falando de origens de cidades, que tal a gente falar sobre a origem da nossa cidade do Rio de Janeiro, né? Bom, então, falando sobre a questão da origem da nossa cidade do Rio de Janeiro, a gente começa a entender o seguinte, que Rio de Janeiro, né? Em 1502, os portugueses, chegando na Baía de Guanabara, eles acharam a própria nomenclatura em si, Rio de Janeiro. Claro, eles chegaram em janeiro e acharam que a Baía de Guanabara era um rio, né? Porque aquele mar iria se afunilando naquela baía, e aí eles achavam que estava se tratando de um rio, Rio de Janeiro. Mas aí a origem São Sebastião. Gente, Sebastião foi um nome em homenagem ao rei Dom Sebastião de Portugal, né? O então, na época, rei de Portugal. A partir do momento em que a gente tem oficialmente a origem, né, fundada oficialmente da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem então o Estácio de Sá, né, que foi o fundador da cidade do Rio de Janeiro. Ele era sobrinho do governador-geral do Brasil, Mendes Sá, e Estácio de Sá ganhou uma missão: conseguir expulsar os franceses que aqui estavam, né, há 10 anos no Rio de Janeiro. Bom, acompanhando melhor aqui, ó, a gente pode ver o seguinte: Estácio de Sá era sobrinho de Mendes Sá, né? Já falei, o governador geral do Brasil. Estácio de Sá chegou em Salvador, na Bahia, em 1564, com a missão de expulsar definitivamente os franceses remanescentes da Baía de Guanabara e ali fundar uma cidade, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Devido às dificuldades do início da colonização, só em 1565, claro que Estácio de Sá precisou ter reforços e ajuda, como, por exemplo, o auxílio dos jesuítas, dos padres jesuítas, os líderes padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Em 1º de março, fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Bom, num terreno plano entre o Morro Cara de Cão e o Morro do Pão de Açúcar, ok? Bom, agora, nesse combate aos franceses e seus indígenas aliados, infelizmente, em 20 de janeiro de 1567, Estácio de Sá foi gravemente ferido por uma flecha envenenada indígena que acertou o seu olho. Gravemente ferido, ele veio a falecer um mês mais tarde. Mas os franceses foram expulsos. Estácio de Sá foi bravo, teve o seu objetivo cumprido e, com a sua morte, ele foi substituído por seu tio Mendes Sá. Observando essa questão histórica, a gente começa a perceber que o século XVI, né, houve esse embate com os franceses, derrotados, foram embora. No século XVII, o que aconteceu na nossa cidade do Rio de Janeiro? A gente começou a ver a expansão da zona portuária, a
zona comercial, né? Aquela região ali do entorno da Praça 15 foi o início estratégico da zona portuária, né, de escoamento dos produtos comercializados. Ali os navios atracavam e aí levavam os produtos comercializados. Século 17 ainda, né, colônia de Portugal. E no século XVIII, com a descoberta de ouro e pedras preciosas em Minas Gerais, ainda Brasil colônia, nós tivemos o Rio de Janeiro tendo um ponto estratégico de escoamento do ouro para a Europa nos navios portugueses. Com isso, estrategicamente, a família real portuguesa, em 1808, veio definitivamente em pessoa morar aqui no Rio de Janeiro para administrar esse circuito do ouro, né? E mais tarde, este século XIX trouxe o fim da colônia portuguesa e a independência do Brasil. E neste mesmo século XIX a gente viu o Brasil virar república, a gente viu os portugueses indo embora, e com isso o Brasil, já sem os portugueses, já como república, foi avançando, e especialmente a cidade do Rio de Janeiro foi tendo a sua atividade baseada no café, que foi o grande carro-chefe do produto nacional. E o café ali no Vale do Paraíba, uma região entre São Paulo e Rio de Janeiro, estrategicamente, a gente viu as primeiras ferrovias brasileiras sendo instaladas aqui no Rio de Janeiro, né? E comércio e indústria foi se expandindo. Então, por isso que hoje a gente verifica São Paulo e Rio de Janeiro como as cidades que têm a maior capacidade financeira, a maior concentração industrial, populacional, os seus maiores PIBs internos brutos, né? A maior capacitação, a maior participação do PIB nacional entre os municípios é São Paulo, seguido do Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ok? Bom, então a gente fica por aqui no final de mais uma aula. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.